O pastor Silas Malafaia surpreendeu ao chamar o ex-presidente e inelegível Jair Messias Bolsonaro de omisso e covarde. O ex-guru aí, o guru do ex-presidente, aliás, soltou o verbo e mostrou que o que a gente já vem percebendo, né? Que Bolsonaro vem perdendo força, vem derretendo até na sua própria base. Mas dizem que quando o barco está afundando, né? Começa a pular muita gente do barco. Vamos ver se esse é o caso do Malafaia agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, porque olha, essa entrevista é bem curiosa. Eu vou chamar a Day Oliveira aqui na tela, o arroba da Day está aqui, ó, Daiane J. Oliveira, para seguir a Day no Instagram, no TikTok. Se o Twitter voltar, ela tá lá também, no Blue Sky e no Pokémon GO. E me seguir aqui, ó, arroba lu.junior, se você quiser. Vamos lá, Day, uma entrevista surpreendente, mas, assim, muito curiosa também, né? Porque parece isso, né? Parece que já tá pulando do barquinho ali do Bolsonaro. Então, né? Eu não tinha dúvidas que em algum momento isso poderia acontecer, porque o Bolsonaro, de fato, ele está inelegível. Inclusive, a gente gosta muito de dizer isso, né? O Bolsonaro inelegível. Até 2030, ele não tem condições de levar esse barco adiante sozinho. Ele precisa de um nome, e esse sucessor ele não apareceu ainda, né? Tem umas projeções, umas prospecções aí, mas em si, a gente não tem um nome que seja um nome forte. Até algumas pesquisas já mostram isso. A Michelle Bolsonaro está como uma pessoa promissora, assim como o Caiado, assim como o Tarcísio, mas até então, nenhum desses nomes seria um nome de fato que ganharia uma possível disputa com o Lula, por exemplo. E aí é que é o ponto do bolsonarismo, né? O que fazer nesse momento? O Bolsonaro, ele certamente está ali, uma especulação que é muito forte, é que ele está preparando um dos filhos para essa disputa, possivelmente o Flávio, mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que ele está perdendo força, ele enquanto pessoa. Quando a gente fala bolsonarismo, inclusive, muitas pessoas acham que é só o Bolsonaro, né? E a gente chama de bolsonarismo o tipo que a extrema-direita vem trabalhando no Brasil. O fascismo, esse tipo de política, uma política violenta, agressiva, de exclusão, exatamente isso que a gente vê avançando no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente dá dano no nome de bolsonarismo, porque se fortaleceu com o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo não é só o Bolsonaro, e é exatamente esse o ponto, né? Por isso que quando o ex-guru, o Silas Malafaia, ele solta o verbo desse jeito, ele tem até a audácia, para mim audácia, mas ele sabe que ele está falando, de dizer assim, eu vou falar sim, eles não vêm para cima de mim, porque ele sabe a importância que ele tem dentro desse cenário, porque o Bolsonaro sozinho, por exemplo, ele não puxa o voto dos evangélicos. Como a gente sabe, né, o Bolsonaro é uma pessoa que se batizou na igreja evangélica de forma muito recente, e toda a sua, né, sua construção, por exemplo, a gente tem aí a ex-mulher do Bolsonaro dizendo que ele queria que o 04... né, não fosse gerado, que falou em aborto, chama a filha de fraquejada. Então, Bolsonaro é aquela figura que não era uma figura evangélica, e ele está nesse meio, ele precisa desses pastores, né, desses líderes religiosos ao seu lado. Não à toa o Silas Malafaia está nessa posição. Então, ele chega ao ponto de afrontar o Bolsonaro e dizer, olha, eles não vão para cima de mim, então eu vou falar mesmo. E eu acho isso, inclusive, muito interessante. Eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para a gente já colocar o Apesar do Vida ser longo, né, esse trechinho é um trecho de alguns minutos, mas a gente pode parar e até dar um pouquinho de risada, porque, sim, tem momentos para a gente dar risada, né? Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou, olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio
apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas 2 eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os 2 lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Rapidinho, Lúcio. Desonesto? Lúcio, rapidinho, né? Mas é exatamente que porcaria de líder é esse? A gente precisa também lembrar que show da Xuxa é esse, né? Que show da Xuxa é esse? Mas o que o Silas Malafaia fala é muito real. Se você entrar em qualquer rede de Bolsonaro, dos filhos do clã Bolsonaro ali, o clã familiar, eles não falam de São Paulo, mas justamente por isso, era muito provável que o Nunes fosse para segundo turno. A surpresa, para mim, realmente foi uma surpresa o Marçal ter tanta expressão. Eu estava imaginando que ele fosse chegar ali nos 20%, mas não 28%, beirando o Boulos com 29%. Mas o Boulos estava lutando justamente para isso, para forçar segundo turno. E é muito difícil você derrotar quem está com a máquina na mão, né? Com a gestão na mão. Então, a reeleição de Nunes, a forçar o segundo turno era uma coisa muito mais esperada. E se o Marçal passasse o Boulos e fosse para o segundo turno, Bolsonaro realmente ia ficar em cima do muro, porque é muito cômodo nesse caso, qualquer um que ganhasse para ele estar melhor. Até porque, e aí, é uma questão, né, da briga familiar do Nunes, dos filhos de Bolsonaro com o próprio Nunes, é que o Nunes, inclusive, não é aquele bolsonarista tido como violento, agressivo e raiz, apesar de também ser bolsonarista. Ele é aquele que fez o acordo, fez o pacto, mas o Nunes, ele vai para onde o barco levar e muito à direita. Ele vai votar, né, tem uns projetos ali anti-população, tem uns projetos ali que não beneficiam, né, o progresso como um todo, e é realmente a minha visão, mas ele vai para onde o barco leva. Já o bolsonarista que eu falo, aquele bolsonarista raiz, é aquele bolsonarista que diz assim, não, vamos mandar todo mundo armado mesmo e meter bala em todo mundo, sabe? É aquela linha, assim, que os filhos de Bolsonaro estão acostumados e gostam de defender. Então, tem esse ponto, né? Tem muitos que estavam criticando justamente o Nunes por Nunes não ter esse tipo de posicionamento, o que não quer dizer também que ele seja progressista por causa disso. Ele não é, tá, gente? Ele é bolsonarista também. Vale a ressalva. Vamos só terminar de ver o Silas falar, porque ele ainda chama de covarde e omisso. A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem é? Vou apoiar? Nunes? É Marçal? Tem alguém querendo trocar de parzinho pro baile, hein? Adorei, mas é exatamente isso, né? A gente sabe, o Tarcísio, o candidato do Bolsonaro, o bolsonarista que vier aí, ele precisa se fortalecer muito, mas
o Silas, ele deu uma acenada a muita direita, na extrema direita, ao Tarcísio. E aí, justamente isso, a gente tem um Silas Malafaia, que é um líder religioso, que é o guru do Bolsonaro. Tem algumas pessoas até que brincaram, né, quando essa entrevista saiu, logo que saiu, que o Pix saiu na conta do Silas, mas na verdade é o Silas que faz o Pix, tá, gente? Vale lembrar isso, é o Silas que às vezes banca mesmo, bota o trio elétrico na rua e organiza a sua militância. E a militância religiosa, a militância ali, né, da igreja, é uma militância, inclusive, que trabalha sem custo, tá? Vale lembrar isso. Por isso que o Silas tem tanta força, por isso que ele consegue colocar tanta gente mobilizada nas ruas e fazendo aí todo esse barulho que eles conseguem fazer. Porque, às vezes, e aí é uma crítica que a gente deveria fazer para os neopentecostais como um todo, que é você envolver política dentro desses templos religiosos, fazer com que aquela senhora que foi ali rezar, acreditar, né, na sua fé e, né, proferar, falar, né, sobre a sua fé, mas ela também muitas vezes é convidada a ir para esses atos religiosos e colocar e orar para pneu no meio da rua e acreditar com muito fervor a custo de absolutamente nada, sem receber um centavo, e muitas vezes, infelizmente, votando em pessoas que não têm projeto, mas que sobem no púlpito e falam em nome de Deus, que é Deus acima de tudo, a pátria acima de todos, né? Então, infelizmente, a gente tem esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, só para a gente finalizar, briguem, porque realmente é muito bom. A gente vê que existe pelo menos uma certa desorganização por parte dessa direita nesse cenário brasileiro, ainda que a eleição desse domingo deixou para a gente um gostinho de que o centrão e a direita elege ainda muito e ainda está com muita força, mas pelo menos algumas pessoas, algumas figuras estão perdendo espaço, e a gente está percebendo isso cada vez mais do Jair Messias Bolsonaro e dos seus filhos ali. É por aí mesmo, o pessoal já está de olho em 2026, Tarcísio é um deles, Tarcísio está muito de olho em 2016, a esposa do Bolsonaro está de olho em 2026, aliás, perdão. E os filhos do Bolsonaro também, né? Mas tem outra pessoa que também está de olho em 2026, o Pablo Marçal. Então o Silas Malafaia sabe muito bem disso, e até por isso que ele está tão indignado com esse posicionamento tão dúbio aí da extrema-direita, né? Mas é aquilo, né? Enquanto eles estão brigando, é bom pra gente. É bom pra gente porque eles se movimentam, se separam, né? Então a gente já até viu, né, em alguns comentários nas caixas de mensagem do Bolsonaro lá, no post do Bolsonaro, só de raiva eu vou votar no Boulos também, porque você não se posiciona pelo Marçal, né? Então, para nós é bom, para o campo progressista, né? Quando eu digo nós, o campo progressista, aquele que rechaça a extrema-direita e suas pautas, é bom. Que continue assim, continuem tretando. Mais algum ponto que você queira trazer, Dai? Briguem, que a gente gosta disso. Fala isso, Lúcio. Olha só, antes de ir embora, deixa eu dar um recado para vocês, que é nosso novo canal, é a TV Cringe Brasil. Você entra lá no youtube.com/TV Cringe Brasil e acessa um canal que mistura vídeo ensaio, react, tudo uma pegada bem anos 90, tem muita inspiração na TV Cruz, né? Você lembra da TV Cruz? Da cultura dos anos 90, da MTV dos anos 90, tá bem legal mesmo. E aqui a gente fala de história, de cultura, de arte, de filosofia, de cultura pop, tudo, cara, até de ciência a gente falou. Inclusive tem um vídeo recente aqui que é muito legal. A gente vai falar de polvos e lulas. Polvos e lulas, monstros marinhos ou visitantes de outro planeta? Pois é, tem muita gente que tem essa teoria, né, de que esses animais diferenciados, né, podem ter vindo de outro planeta, porque eles, além de ser animais diferentes, eles são muito inteligentes, né? E quem traz esse tema pra gente é o Everton, que é o nosso parceiro que fala de ciência e fala muito bem aqui sobre biologia também. Você vai entender que tem muita teoria aí, inclusive, que é maior balela. Então fica aqui o convite para você assistir Polvos e Lulas, monstros marinhos ou visitantes de outro planeta na TV Cringe. Um grande abraço. Até a próxima.